Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre esse texto dissertativo e argumentativo. Na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês sobre como eu faço uma introdução do meu texto. Essa pergunta é muito interessante porque muitas pessoas têm muita dificuldade para começar o seu texto. Podem ter ideias maravilhosas, brilhantes, mas na hora de começar um texto, trava. Então, eu queria dar algumas dicas aqui. Eu vou dividir esta aula em três partes. Esta primeira parte aqui, nós vamos falar como você monta uma introdução direta e objetiva aí no seu texto, na sua redação. Na segunda aula, nós vamos falar sobre como você monta os argumentos do seu texto, chamado de desenvolvimento. E na última aula, nós vamos trabalhar aqui um pouco a respeito da conclusão. Como eu preparo uma proposta de solução para a minha redação. Então, vamos lá. Antes de mais nada, o tipo de texto que é cobrado na redação do Enem é o texto dissertativo argumentativo. E o que seria esse texto dissertativo argumentativo? Só levantar aqui um pouquinho. Então, você tem aqui um conceito do texto dissertativo argumentativo é que você vai passar a interpretar, argumentar e analisar dados concretos da realidade. É manifestar explicitamente um julgamento. Trata-se, portanto, do desenvolvimento de um ponto de vista, uma ideia pessoal, original e defensável. Ou seja, você vai precisar defender um argumento. É como se você estivesse defendendo um conceito, uma ideia sua, que você tem como uma verdade. Então, você vai pegar essa ideia, você vai simplificar essa ideia, sistematizar essa ideia, organizar essa ideia e defender essa ideia. É isso que trata aí o texto dissertativo argumentativo, ok? Mas seguindo aqui um pouco a respeito disso, você precisa entender que esse texto é impessoal. Mas como assim? Se é o meu ponto de vista, se é a minha ideia, se é aquilo que eu penso a respeito do assunto, como é então que tem que ser impessoal? Sim, na própria escrita gramatical, você tem expressões que denotam impessoalidade. Como é que eu faço a impessoalidade no meu texto? No texto dissertativo argumentativo que permite que eu dê a minha opinião, expresse meu ponto de vista. Você vai escrever em terceira pessoa. Terceira pessoa. Deixa eu pegar aqui um ponteiro aqui para poder ajudar na nossa... Vamos pegar esse ponteiro aqui, essa canetinha. Ok. Então, quando você fala aqui que é um texto impessoal, escrito em terceira pessoa, claro que você vai estar utilizando a forma impessoal. Ou seja, quando você também admite aqui a primeira pessoa do plural, é como se você estivesse admitindo aqui o nós, ok? Nós. Não é nós, ok? Mas o que é mais interessante ainda é você omitir o nós, ficar implícito no seu texto. Ao invés de você escrever assim, nós acreditamos, você coloca acreditamos. Ao invés de você colocar assim, nós entendemos, você coloca entendemos. Vai estar implícito lá. Professor, se eu colocar o nós, eu perco o ponto? Não, mas é muito melhor se você omitir, porque deixa o seu texto aí com um caráter muito mais rico. Então, na hora que você for escrever um texto dissertativo argumentativo, lembre-se sempre dessa palavrinha nós. E lembre-se mais ainda se você omiti-la no seu texto. Ok? Quais são os critérios de avaliação aí, segundo o Enem, para você ficar atento a esses critérios, ao que vai ser cobrado, qual vai ser o peso e tudo mais? Claro que nós não vamos trabalhar aqui os descritores, tá?
Nós vamos trabalhar aqui os critérios do texto necessariamente. Então, você tem aqui adequação ao tema. Você não pode fugir do tema que está sendo proposto. Você lê o tema, é o assunto. Você sabe que o tema é diferente de título. O tema está ligado ao assunto. Qual assunto que está sendo tratado aqui neste texto? Aí você tem adequação à proposta. Leia a proposta. Porque ninguém produz texto do nada, do além. Nós precisamos adequar a proposta. Então, a dica é, além de você ver o tema, o que está sendo cobrado, qual é o tema da redação, que é o mais temido de muita gente, não adianta você ficar preocupado com o tema se você não lê a proposta e não vê para onde a proposta está querendo que você leve o seu texto. Então, não desconsidere a proposta. Professor, vão 3, 4 textos ali, eu vou ter que ficar perdendo tempo para ler isso? Sim, não é perder tempo, é ganhar. Aquilo ali vai aflorar as suas ideias e vai te dar uma direção para onde você deve caminhar o seu texto. Você também tem outro critério aqui, que é a adequação ao tipo de texto. Você já viu que o texto que vai ser cobrado, o texto que é cobrado é o dissertativo argumentativo. Você não pode criar uma história. Você não pode, na verdade, fazer um texto narrativo, porque isso é nota 0 na redação. Se você escrever uma historinha, se você criar um artigo de opinião, se você fizer um editorial, se você fizer qualquer outra coisa que não seja o texto dissertativo argumentativo, você vai tirar nota 0. Então, esteja atento que é o texto dissertativo argumentativo. Adequação à modalidade culta da língua portuguesa. E o que é cobrado nesta adequação da modalidade culta? Vocês precisam tirar da sua cabeça a ideia daquilo que nós chamamos hoje de vícios de linguagens. E não só os vícios de linguagem, mas as gírias também. Vocês têm que se adequar ao texto da norma culta da língua portuguesa. E qual é o peso desta modalidade? Você tem aqui a ortografia. Você também tem como critério de avaliação pontuação correta e conhecimento da norma culta da língua, ou seja, vocês precisam estar familiarizados com a gramática normativa, leia a gramática. Mas sabe qual é a dica aqui principal? Para você assimilar os conceitos de gramática. Por que temos tanta dificuldade com gramática? Porque nós negligenciamos esta palavrinha, ou a prática desta palavrinha aqui, ó, leitura. Nós não lemos muito. Se você quer construir um bom texto, não há possibilidade neste mundo de construir um bom texto se você não tiver o hábito de leitura. E, consequentemente, quando você cria o hábito de leitura, consequentemente, você melhora na sua ortografia, na sua pontuação, na sua gramática. Então, esteja atento para isso aí. Coesão. Quais são os elementos de coesão que eu posso utilizar quando nós tivermos aulas lá sobre o desenvolvimento? Vou apresentar para vocês alguns elementos coesivos para você. E o texto também precisa ser coerente, ou seja, tem que ser coerente com o tema, tem que ser coerente com a narrativa que você vai estar criando, início, meio e fim. Tem que ter uma lógica, uma progressão lógica no seu texto, que é chamado aí de coerência. Ok? A proposta é um conjunto de informações, de pontos de referência, de subsídios, apresentando diferentes posições diante de um tema. Então, a dica que eu dou para vocês é leia a proposta, não negligencie a proposta, porque dali você vai tirar muitas ideias para poder até introduzir o seu texto. Sem mais delongas,
Nós temos aqui a estrutura, é a introdução, que é o espaço do destino à apresentação do tema e da tese. É nesta etapa que o aluno deve deixar bem claro o seu ponto de vista sobre o assunto a ser desenvolvido. Nós vamos estar aprendendo hoje alguns tipos de introdução, para que você possa ter uma ideia, ter o norte aí, para você escrever o seu texto da melhor forma possível. Deve ter apenas um parágrafo, você não pode criar 2 parágrafos, 3 parágrafos na introdução. Qual é a dica que eu dou? Você que escrever a sua introdução entre 4 a 6 linhas. Tá ótimo. Escreveu 4 a 6 linhas, vai conseguir aí atingir aquilo que é esperado na sua introdução, ok? Vamos lá. Como é que eu posso criar a minha introdução? Aqui eu vou falar do desenvolvimento um pouco para vocês na próxima aula, que não é o embromation, tá? É onde você vai levantar os argumentos. Pode ter 2 parágrafos, mas admite-se até 3, com ressalvas aqui, depois a gente explica. E a conclusão é a proposta de solução. Ok, como eu inicio o meu texto? Primeiro eu quero dizer para vocês algumas situações, algumas expressões que vocês devem eliminar aí do seu texto. Pois bem, quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas parecem que entendem assim: coloquem essas expressões. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é: não coloque estas expressões, em hipótese alguma. Nunca nem jamais inicie o seu texto com essas coisas que eu vou apresentar aqui para vocês. É importante sempre evitar expressões do tipo lugar comum, isto é, já desgastadas, do tipo atualmente, hoje em dia, antigamente, o mundo de hoje, no Brasil, a cada dia, nos dias atuais, desde as épocas mais remotas. Professor, eu só começo o texto com essas palavras, eu só inicio o texto assim. E agora você está dizendo que eu não posso começar o meu texto com nenhuma dessas expressões. Sim, você não pode começar o seu texto com nenhuma dessas expressões. Você tem que eliminar essas expressões da introdução do seu texto. Então, como é que eu começo a minha redação? Vou te dar algumas dicas que são consideradas infalíveis para você construir um bom texto para você. Isso aqui é bem simplório, mas vai te dar um norte aí para você construir o seu texto da melhor forma possível. Então, vamos lá? Formas de introdução. Já que eu não posso começar com nenhuma daquelas, logo eu posso começar com algumas sugestões. Primeiro, você pode fazer uma declaração inicial. O que é uma declaração inicial? É uma exposição direta logo nas primeiras linhas, por meio de uma frase afirmativa, ou seja, você vai fazer uma afirmação sobre o assunto estudado. Exemplo, digamos que lá fale sobre este assunto. Então você vai escrever mais ou menos assim, ou vai te dar um norte. O povo brasileiro não se importa com a violência hedionda de nossos tempos. Caso se importasse, não acharia graça dos programas sensacionalistas que ganham dinheiro com a desventura alheia. Você fez uma declaração, uma afirmação sobre o assunto. E você fez uma afirmação direta. Você sabe que está falando aqui dessa violência hedionda, que os programas sensacionalistas do nosso tempo, da nossa época, enaltece isso, e aí você vai e faz uma afirmação sobre isso. Está em pessoal, você não usou a primeira pessoa do singular, mas você colocou uma opinião, uma exposição direta sobre o assunto. Esta é uma forma de você começar a sua introdução, fazendo uma declaração inicial, fazendo uma afirmação sobre o que você pensa de uma forma impessoal sobre o assunto.
Professor, ok, não gostei muito dessa declaração inicial. Posso começar meu texto de uma outra forma? Pode. Você pode também, no seu texto, fazer uma definição. O que é uma definição? Trata-se de fornecer conceito antes de iniciar a discussão. Você vai definir o tema. Você vai pegar o tema, não precisa ser um tipo de definição daquela que está lá no dicionário normativo. É uma definição sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você pensa sobre o assunto. Não é uma afirmação, mas é definir para você. Vamos lá. Chama-se de violência o ato de agredir alguém fisicamente, psicologicamente ou verbalmente. E essas práticas têm se tornado cotidianas ao ponto de muitas pessoas acharem engraçadas os programas sensacionalistas que exploram assuntos violentos. Você definiu o que é violência. Digamos que aqui o tema é violência, e nessa violência aqui você definiu o que é violência. Então, um ponto de partida para você iniciar o seu texto é você definir. Quando fala, por exemplo, sobre preconceito racial, o que seria um preconceito racial? Você definiria com suas palavras. A intolerância religiosa. Para você, o que seria a intolerância religiosa? E assim sucessivamente. Você pega o tema e você define esse tema para você. Ok? E você joga no seu texto, você já começou o seu texto, você já montou a introdução do seu texto sem se preocupar. Professor, eu também não gostei muito dessa, não. Definir, às vezes as palavras somem e tal. Tem uma outra forma, então, que eu possa começar o meu texto? Tem. Você pode começar o seu texto também fazendo uma pergunta. Que pode ser assim, né? Que trata-se de iniciar o texto com uma pergunta retórica, que pode ser respondida de imediato ou ao longo do texto, ou deixar subentendido. Aí ele vai fazer assim no texto: até quando acharemos graça de almoçar vendo carnificina ao meio-dia, personificada nas piadas sensacionalistas de apresentadores toscos? Essa pergunta está longe de ser respondida, pois o povo é pouquíssimo crítico. Você faz um tipo de pergunta para você defender essa pergunta, essa ideia, ou responder essa pergunta ao longo do seu texto, ou deixar subentendido, ou responder de imediato e criar outros argumentos para o seu texto. Mas você não pode apenas fazer a pergunta e deixar assim, porque tem gente que é encontrada em algumas provas por aí, que você pode fazer uma pergunta. Aí o cara vai lá na pergunta dele e diz assim, por que é complicado lidar com o preconceito? E só deixa isso, uma linha. Por que precisamos vencer o preconceito racial? E só deixa isso. Não é admitido, você precisa explorar essa pergunta, não só deixar a pergunta, porque senão vai dar uma linha aí no seu texto e você vai perder ponto à beça na sua redação. Pessoal, não gostei muito de iniciar com pergunta, não. Outra forma para eu iniciar o meu texto? Tem. Você pode iniciar o seu texto fazendo uma alusão histórica. E o que seria uma alusão histórica? Trata-se de uma espécie de linha do tempo em que busca-se no passado uma situação de pertinência com o presente. Você vai mostrar na história que isso já aconteceu. Você vai fazer um panorama histórico sobre o assunto. Essa é uma das formas que mais são utilizadas e que mais são bem vistas pela banca. Quando o avaliador vai ler o seu texto e você já começa o seu texto fazendo uma alusão histórica, isso já vai ser visto de uma outra forma. Você mais ou menos assim, nos anos 60 e 70 do século passado, o inimigo do povo era a opressão dos militares. Hoje há quem defenda o retorno do regime como forma de combater a violência crescente. Então você tem aqui, fazendo uma alusão histórica,
que mostrou como era algo lá no passado, e você traz isso para os dias de hoje. Você faz um panorama histórico para os dias de hoje. Então, se você perguntar assim, qual é a melhor forma de começar o meu texto? Procure alusão histórica. Claro que você pode procurar um texto uma forma que mais você vai se sentir confortável. Mas se você puder começar com alusão histórica, vai ser bem bacana. Mas, professor, eu não gostei também dessa, não. Alusão histórica, não. Tem uma outra forma que eu posso começar o meu texto? Tem. Você pode começar o seu texto trazendo dados estatísticos. O que são esses dados estatísticos? Vai ser um procedimento pouco criativo que consiste em citar percentuais extraídos da coletânea. Não se deve inventar, nunca. Ou seja, a dica que a gente dá, deixa eu só ler esse parágrafo aqui, que é um exemplo, né? Segundo o último censo do IBGE, houve um aumento de 6,8% nos casos de homicídios no Brasil, e esse dado só tende a crescer, já que nada é feito para conter esse avanço. Você tem o mesmo tema de todos esses que nós estamos lendo, o mesmo tema para todos eles, mas começando de uma outra forma, trazendo aqui dados estatísticos para vocês. Então, qual é a dica aqui? Se dados estatísticos surgirem como algo interessante, vai estar na proposta. Então, se tiver lá na proposta de redação, use. Mas não invente. Você não pode dizer assim, a maioria das mulheres no Brasil sofrem violência doméstica. Ok, pode até ser que isso aconteça, mas você tirou de onde? Você não pode simplesmente ser muito aéreo nisso, né? Você precisa ter dados concretos. Olha, segundo o último censo do IBGE, houve um aumento de 6,8%. Está aqui os dados exatos tirados do IBGE. Não invente, ok? Porque pode perder ponto. Pode não, vai perder ponto aí na hora de você fazer. Então, começa de uma outra forma com o mesmo tema. Ah, professor, não gostei de dados estatísticos, não. Tem uma outra forma para eu começar a minha redação? Tem. Você pode fazer uma citação. O que é uma citação? Você vai reproduzir por meio de algum tipo de assunto, a fala ou personagem de alguém. Tem de haver relação de pertinência com o tema. Você cita. Tem uma coisa aí que você gostou, uma letra de uma música, que tem a ver com o tema? Faça citação. Ah, tem aí um trecho de um poema? Pode ser, faça a citação. Então, você pode, na verdade, utilizar essa citação para iniciar o seu texto. Você tem aqui, preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Esta frase de Renato Russo revela a necessidade de fraternidade para com o próximo, algo inexistente em nossa violenta sociedade. Você tem o mesmo tema, você tem o mesmo assunto proposto, mas você inicia de uma forma diferente e esta é uma citação. Quando você fizer uma citação, diga de onde é, quem escreveu, para ficar bonitinho aí, você ganhar bastante credibilidade na hora que forem ler o seu texto e na hora que a pessoa que vai avaliar, o avaliador do seu texto, vai poder aí estar te pontuando bem quando você fizer isso, tá bom? Eu só não gostei também de citação, não. Tem uma outra forma que eu possa fazer para começar meu texto? Tem. Você pode começar seu texto também com um provérbio ou dito popular. É um recurso muito interessante que deve aparecer entre aspas e ter relação de pertinência com o tema abordado. Você coloca assim: em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Por trás deste ditado inocente, há o problema de pessoas que sabem de mulheres agredidas e não denunciam os seus agressores. Então você tem o mesmo tema, o mesmo assunto proposto, mas que se inicia de uma forma completamente diferente. Qual a diferença de dito popular, ou provérbio, ou ditado para a citação? Tanto a citação como o dito popular, você tem que colocar entre aspas, porque a frase não é sua.
A diferença é que a citação você sabe quem falou. Por isso que você tem que colocar lá, em essência, quem falou. Provérbio dito popular, ninguém sabe a origem, ninguém sabe quem citou, mas você coloca entre aspas e você diz, né, que isso é um ditado ou um provérbio que você ouviu. Ok, gente? Então, ó, espero ter ajudado aí nessa primeira aulinha para vocês. Essa é a primeira aula que nós temos na sequência de como montar uma redação dissertativa argumentativa simples e prática aí para você não se embaralhar na hora de escrever o seu texto. Então, dei N oportunidades aqui, falei de várias formas que você pode começar o seu texto e espero que você seja aí bem sucedido, tá bom? Obrigado aí pela paciência, galera. Tchau, tchau e até a próxima.